Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer um resuminho aqui do que foi falado na aula online de hoje, certo? Bom, o tema da aula foi a estatística básica. Então, para iniciar a aula, o professor falou sobre análise de gráficos e tabelas, dando isso como dicas para o Enem. Então, aí o pessoal que pretende prestar o Enem, né, é uma grande dica. Estudar bastante gráfico, bastante tabela, que isso com certeza cai. Bom, ele iniciou falando sobre achatamento de curva. Então, como se achata a curva da epidemia? A gente já trabalhou isso, passei para vocês nas últimas aulas, né, antes da nossa parada. Bom, o que significa achatar uma curva? Então, aqui eu tenho o número de casos e eu tenho o tempo decorrido desde o primeiro caso. Então, aqui eu teria a minha curva normal, certo? Se eu não tomasse nenhuma medida. Medidas de isolamento social, uso de álcool gel, de máscara, tudo isso, né? Que os órgãos competentes estão nos orientando. Essa linha pontilhada aqui significa o meu sistema de saúde, a capacidade dele. Então, essa aqui seria a minha curva de transmissão. Uma curva fora de controle, né? Então, o número de casos, ele aumenta descontroladamente, chega num determinado ponto aqui, em um curto período de tempo, que a minha capacidade não dá conta. Então, daqui para cima é o caos, certo? Atinjo um determinado número, né? No caso de pessoas contaminadas pelo vírus, aí essa curva começa a cair. Aqui, em média, 50%. Bom, começa a cair, mas ainda tem o caos. Chega num determinado tempo, aí meu sistema de saúde volta a ser controlado. Mas o que acontece? Dentro de todo esse período, eu tenho um descontrole. O que significa eu achatar a minha curva? Significa eu demorar mais tempo para ter o final, né? Para eu conseguir enxergar o final, no caso dessa epidemia, certo? Aqui se encerra fora do controle. Com as medidas que estão sendo tomadas, o achatamento da curva, eu tenho um tempo maior. Vou passar por um tempo maior trabalhando essa curva, porém, é uma curva dentro do meu controle. Olha, um pequeno espacinho aqui onde ela foge do controle, onde o meu sistema de saúde não é capaz de suprir as minhas necessidades. Então, primeiramente, ele fala da importância desse achatamento da curva, nesse momento tão delicado, né, que a gente está vivendo. Bom, depois ele traz aqui o primeiro exercício do Enem. Ele estava meio ruim, né, lá no aplicativo. Mas vamos lá, o que ele fala? O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, aqui ó, o gráfico é meio ruinzinho, mas janeiro, fevereiro, março, os meses do ano, né? O que ele pergunta? De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram o maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Então, a maior venda ocorreu nesse ponto aqui, né? O ponto mais alto do meu gráfico. E o menor número em relação às vendas? Esse aqui. Então, vamos lá ver quais são esses 2 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, a alternativa correta seria a letra E. O maior número de vendas em junho e o menor número de vendas em agosto, certo? Um exercício só de observação de gráficos, né? Análise gráfica. Bom, o segundo exercício que ele propôs também, um gráfico de linhas aqui, né? E ele fala o seguinte, ó, exercícios do Enem, hein? Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que atinge todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento.
Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado? Tá aqui, ó. Aqui, no eixo Y, eu vejo a velocidade, no eixo X, eu vejo o tempo. Então, olha, de 0 a 1 segundo, a velocidade se manteve constante, ela não mudou, sempre esse valor aqui. De 1, vamos contar aqui em minutos, né? Não em segundos. De 1 para 2, velocidade aumentou. De 2 para 3, diminuiu. De 3 para 4, constante, ou seja, não muda, mas isso não significa que é zero, ela tem um valor. De 4 para 5, aumenta. Agora aqui, de 5 para 6, diminui. De 6 até 8, constante, mas aqui, ó, o meu veículo, no caso, qual é a velocidade dele aqui nesse ponto? Se eu olhar aqui no eixo do Y, a velocidade é 0. Isso significa que nesse intervalo de tempo aqui, esse veículo esteve parado. Então, de 6 a 8, eu tenho quanto tempo? 8 menos 6 igual a 2. Então, letra C. E aqui aumenta de novo, certo? Então, aqui, 3 exercícios, depois ele trouxe mais um ainda sobre análise gráfica. Esse próximo exercício aqui, ele envolve a regra de 3, a gente usou já essa regra de 3 nas aulas, certo? O exercício da PUC, vamos lá, e análise gráfica também. Mas aqui os dados do gráfico, eles não são falados no exercício, né? Mas são colocados aqui de uma forma bem explícita. Mas vamos lá. Em uma pesquisa realizada em janeiro de 2015, perguntava-se aos internautas se eles acreditavam que a reciclagem do lixo era importante para o meio ambiente. Eram 3 alternativas possíveis. E 4.600 internautas responderam como mostra o gráfico. Então, quantas pessoas responderam não sei avaliar? Não sei avaliar, tá aqui, o gráfico tá meio ruim, mas 8%. Bom, como é que a gente resolve esse exercício? O sim e o não me interessam por enquanto, certo? Eu sei que se eu somar sim, não e não sabe avaliar, aqui eu tenho o total de pessoas. Mas só aqui a coluninha do não sei avaliar. Então, vamos lá, nossa regra de 3. 4.600 internautas que responderam corresponde ao meu 100%, certo? Agora, quantos internautas não sabem avaliar? Quando eu falo o quantos, eu coloco X. Então, aqui não são os internautas. Quantos internautas? X internautas. Correspondem a quantos por cento? 8%. Agora, eu resolvo a minha regra de 3. Multiplico em cruz, né? Então, vamos lá, começar pelo X. X vezes 100, 100x. 4.600 vezes 8, vou fazer aqui do ladinho. Vezes 8, 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 32. Com 4, 36. Então, aqui, 3.680. Sempre divido pelo número que está junto com o X, aqui falta um zerinho. Aqui eu posso cortar, me sobra o X. 36.800 dividido por 100, eu vou cortar esses dois últimos zerinhos. 368 dividido por 1, 368. Ou seja, 368 pessoas não sabem avaliar essa questão do lixo para esse exercício, certo?